Você conhece a expressão fim de mundo? É comum usá-la para falarmos de lugares não urbanizados de difícil acesso. Pois é, esse livro autobiográfico é composto por memórias de alguém que cresceu em um lugar que alguns chamam de fim de mundo. Tânia Miriam revela suas lembranças de infância vividas no interior do norte de Minas Gerais, em um povoado chamado São João do Pequi, mais conhecido como Piqui. Esse é um livro muito especial e não apenas porque foi um presente do meu pai com dedicatória da própria autora, mas também porque eu nasci no Piqui. Os lugares, costumes e algumas pessoas narradas aqui fazem parte das minhas lembranças de infância. Alguns tios, tias, meus avós, primos e primas ainda vivem lá até hoje. E no decorrer da resenha eu vou compartilhar também algumas lembranças pessoais em relação a esse lugar. Tânia foi uma criança criada por suas avós e tias. Os seus pais casaram bem novinhos, antes dos 20 anos. Um ano após o nascimento de Tânia, o seu pai foi tentar a sorte no Paraná, trabalhando no cultivo de milho e feijão. Ele adoeceu e faleceu quando ela tinha apenas 5 anos, deixando a mãe de apenas 24 anos com 4 filhos para criar. Sem condições de criar os seus filhos, a mãe de Tânia deixou-os com as suas avós e tias. A infância de Tânia foi sem pai, sem mãe, vivendo em diferentes casas, com diferentes famílias, e a maior parte desta fase ela viveu no Pequi com a sua vovó Mensa. E aqui ela relata como era o povoado naquela época, década de 70, como as pessoas viviam, como era a escola, as festas da igreja, a vida de criança. Ela fala também sobre a seca, algo muito marcante no norte de Minas Gerais. Inclusive, eu lembro de algumas vezes quando eu visitei o Pequi quando criança, das pessoas indo na bica com seus carotes buscar água, uma situação bem comum e difícil para o povo daquele lugar. Uma das partes que eu mais gostei está bem no início do livro, quando a autora fala que ela vai contar sobre o Pequi real, sobre o Pequi com pessoas que têm qualidades e defeitos, que não vai esconder nada. Ela diz o seguinte: e enquanto escrevo isso, posso ouvir as palavras da vovó Mensa ecoando na minha mente. Mentir é pecado, Tana, e mentira tem perna curta. Você deve falar sempre a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Ai, ai. Essa parte me lembrou muito o linguajar das minhas avós. A minha avó Alta, quando ela vai falar sobre algo que ela admira muito ou que ela está surpresa, ela fala "onde era?". E a minha avó Rita também tem um vocabulário bem peculiar. Por exemplo, tem uma cidade no norte de Minas que é Montes Claros, e ao invés de falar Montes Claros, ela fala Montes Claro. O mineiro, ele já tem o costume de engolir o final das palavras. Por exemplo, nós não falamos passarinho, e sim passarim. Além dessas palavras, na região do Pequi, tem algumas expressões bem típicas. E Tânia fez algo muito interessante, ela inseriu um dicionário de pequizês, que é a língua falada no Pequi. Eu achei muito legal ela esclarecer, eu amo essa riqueza cultural de cada lugar ter as suas palavras próprias, e eu vou compartilhar aqui com vocês, e eu gostaria que vocês escrevessem nos comentários se vocês conhecem essas palavras. Adular, pronúncia do verbo adular, o mesmo que bajular, agradar de forma exagerada. Amuada, emburrada, de cara amarrada, ofendida, sem querer falar com ninguém. Cacunda, sinônimo de costas. As mulheres carregavam os filhos na cacunda. Caxingar, do verbo caxingar, o mesmo que mancar. Chumbar, o mesmo que ficar bêbado. Gamela,
utensílio de madeira em formato oval, como uma bacia, usado no trabalho doméstico para diversas atividades, como lavar louça, amassar biscoitos, amassar pão, ralar milho. Goma, polvilho, farinha bem fina extraída da mandioca ralada e coada. Giral, estrado, armação de madeira construída no quintal para lavar vasilhas. Nem tchum procê, expressão de desdém muito usada pelas crianças para ofender as outras, o mesmo que eu não estou nem aí para você. Pito, chamar atenção, ralhar, eu levei um pito da professora. Sussarana, provavelmente pronúncia da palavra sussuarana. Puma, usada para descrever algo feio, desengonçado, desajeitado, despinguelado, desarrumado. Trupicar, do verbo trupicar, o mesmo que tropeçar. A autora aborda o papel do homem e da mulher na sociedade naquela época, como era o trabalho daquela gente. E essa parte me fez lembrar uma vez que eu estava de férias da escola e eu fui passar um tempo com os meus avós maternos, vó Alta e vô Geraldo. E uma vez fomos com o meu avô para a roça, ele trabalhava no corte de cana e nós levantamos bem cedinho, mas bem cedinho não é 6 horas da manhã, é 4 horas da manhã. A minha avó preparou as marmitas e nós acompanhamos o meu avô naquele dia de trabalho no engenho. No decorrer da narrativa aparecem alguns poemas originais da autora. Ela também inseriu algumas músicas que eram cantadas naquela época na escola, além de algumas receitas típicas, como por exemplo bolo de queijo, doce de requeijão, nossa, doce de requeijão é uma delícia, e o biscoito doce da vovó Mensa. As memórias de Tânia revelam como a criança era tratada naquele contexto, sem respeito, com violência, com exigências como se fosse um mini adulto. Infelizmente, isso acontece até hoje. E o mais interessante é que ela conta como todas essas experiências moldaram quem ela se tornou, como ela lidou com o sentimento de rejeição por ter sido deixada pela mãe, como as falas violentas ouvidas naquela época ecoaram por tanto tempo em sua cabeça, em sua fase de adulta, e influenciaram a visão que ela desenvolveu de si mesma. O mais lindo de se ver é que ela não omitiu nem desprezou qualquer lembrança, e além disso conseguiu compreender cada ato em seu contexto e assim costurar os retalhos de sua vida de uma forma bela, sem rancor. Bem no início do livro, ela colocou um texto muito significativo da autora Cris Pizzimente. Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Eu vivi vários momentos da minha infância no Pequi, brincando com os meus primos e primas, nas barrocas, nos morros. São memórias que eu guardo com muito carinho. Como eu mencionei no início, eu nasci no Pequi e vivi lá até os 2 anos de idade. Assim, a maior parte das minhas lembranças são de passeios ou de férias que eu passei por lá. Quando eu era criança, adolescente, eu tinha um problema. Eu sentia muita vergonha por ter nascido naquele lugar. Eu nasci em casa, não deu tempo da minha mãe ir para um hospital, ir para uma cidade mais próxima, e eu sentia muita vergonha desse fato. Para completar, os meus primos, eles faziam brincadeiras, me chamavam de pequizeira, o que aumentava ainda mais a minha vergonha. Na minha mente infantil, era como se eu fosse menos, eu fosse inferior às outras crianças, porque eu não tinha nascido no hospital, porque eu não tinha nascido numa cidade. E ainda tinha um agravante. Tânia menciona que como o Pequi ficava isolado, afastado das cidades e as pessoas raramente possuíam meios de locomoção, os assuntos oficiais eram adiados meses e até mesmo anos. Registros de nascimento chegavam a ser tirados até 3 anos após o nascimento da criança. Não era raro as datas de nascimento e os nomes serem trocados na hora do registro. E as duas coisas aconteceu comigo.
Eu fui registrada quando eu tinha 2 anos de idade e ainda o meu nome e a minha data de nascimento foram trocados. Além de nascer no Pequi, eu tinha toda essa complicação em relação à minha certidão de nascimento. Cresci e, claro, não tenho mais problemas em relação a esses fatos. Hoje eu entendo que não importa o lugar onde nascemos, as circunstâncias, e sim quem nós nos tornamos. Nascer em um lugarejo isolado entre os morros na Chapada de Minas Gerais não faz de mim uma pessoa inferior. As pessoas que vivem lá até hoje não são inferiores porque moram lá. São os nossos atos, o que nós fazemos com a nossa vida, a forma como nós tratamos o nosso próximo é que vai dizer se nós vivemos uma vida digna ou não. Por mais que as pessoas possam inferiorizar as suas condições, elas não te definem. Você pode ter nascido no fim do mundo, mas se você faz algo para melhorar o lugar onde vive, se você investe no seu próprio crescimento e contribui para o crescimento das pessoas ao seu redor, você é uma pessoa grandiosa. Ler essa obra me fez reforçar ainda mais esse pensamento e ter orgulho da minha origem humilde. Não são os lugares nem as circunstâncias que determinam quem nós seremos. Tânia teve uma infância difícil, mas ela conseguiu estudar, conseguiu se formar em economia, fazer uma especialização em comércio exterior em uma universidade da Alemanha. Ela se casou, tem 2 filhos, hoje trabalha com comunicação não violenta e é uma pessoa muito realizada. Ela é um bom exemplo de que nós não somos reféns das circunstâncias. Sua obra, mais do que um relato de memórias, diz respeito a um povo do interior de Minas Gerais, um povo com seus defeitos e qualidades que não deve ser esquecido e que eu respeito muito. Esta é a minha história. Esta é a história do povoado onde nasci, chamado São João do Pequi. Esta é a história da sua gente, do suor das suas fontes, da labuta do dia a dia, do sol escaldante, da seca e das veredas esturricadas. Esta é uma história de gente pra gente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e nos vemos em um próximo livro.